Oi, gente, eu sou a doutora Dalisa Sade, pediatra, mãe da Isabela e da Giovana. E eu sou Amanda Calejas, pediatra, nefropediatra e mãe da Ana Luísa, que tá no forninho. E esse é o terceiro episódio da série, né, que a gente programou. Da chegada do bebê. Inspirada na minha gestação da Ana Luísa e tudo que a gente estudou sobre isso na série sobre a chegada do bebê. E agora, no último episódio, a gente falou sobre o momento da chegada do bebê, alguns pontos do momento da chegada do bebê. Bom, a gente vai falar hoje, Amanda, como se a gente fosse o bebê, explicando para as mamães como que acontece o sono e a alimentação do bebê. Esse processo tão incrível. E se a gente parar para pensar, é casado, é correlato o sono e a amamentação, né? Dormir e comer são correlatos, sim. E a gente tem entendendo isso, fica bem mais fácil o processo. E é o terror dos primeiros dias, né? É muito difícil, realmente. E às vezes é tão difícil da gente entender porque é diferente do nosso. E a gente quer colocar a criança dentro do nosso padrão e não é o padrão da criança. Então, se a criança pudesse falar, mãe, hoje eu vou te explicar como que eu quero dormir, por que eu preciso dormir e como que eu quero comer e por que eu preciso comer, eu tenho certeza que a mãe teria uma outra visão sobre aquela situação que ela tá passando, né? Realmente. Então, a primeira coisa que eu queria que vocês entendessem é que é diferente do nosso. É diferente do nosso. Então, gente, vamos supor, se o bebê pudesse falar, né? Como ele precisa dormir. O bebê, ele não tem aquela programação que a gente já tem de dia e de noite. Então, ele tem o que a gente chama de ciclos de sono mais curtos, né? Ele acorda e dorme, acorda e dorme. A gente acorda e dorme em 24 horas, concorda, Dalisa? A gente fica acordado de dia, dorme à noite, né? Ele não tem esse ciclo ainda estabelecido. Então, ele acorda, mama, dorme, acorda, mama, dorme, em intervalos mais curtos. E às vezes a gente fica querendo que a criança saiba diferenciar o dia e a noite e ela não vai conseguir no começo, porque o sono dela funciona diferente. Quanto tempo que dura esse ciclo, Dalisa? O do ciclo do recém-nascido, ele dura em torno de 90 minutos, tá? Mas, falando como bebê, Amanda, eu acho que ele deveria falar, acho que ele falaria assim pra gente. Mamãe, eu tô aqui no forninho. Aqui dentro, eu recebo comida o tempo todo pelo meu umbiguinho. Todos os nutrientes, o oxigênio chegam pra mim através do umbigo. Toda hora, não tem intervalo, o tempo todo. E eu fico tranquilo, eu não sei muito bem o que é o dia, o que é a noite. Eu durmo a maioria do tempo, mamãe. Exatamente. E aí, esse processo de espaçamento de sono e espaçamento da alimentação, ele vai acontecendo progressivamente depois que a criança nasce. Não adianta a gente querer achar que a criança vai nascer e aí, de repente, ela vai estar dormindo um montão e vai mamar e vai ficar um tempão, porque ela não vai. Pensa que dentro da barriga ela recebia os nutrientes aos pouquinhos, então o estômago dela é pequeno. No começo ela vai mamar um pouquinho e pode ser que daqui meia hora ela já queira mamar de novo e pode ser que daqui uma hora ela já queira mamar de novo, porque a capacidade do estômago vai aumentando com o passar dos dias, assim como a capacidade dela conseguir dormir mais vai aumentando com o passar dos dias. Então, eu acho que a primeira regra pra gente desmistificar esses primeiros dias é que é tudo no tempo da criança. Não queiram encaixar a criança no mamar a cada 3 horas, acordar a cada 2 horas, porque isso nos primeiros dias não vai acontecer. E aí, como que o bebê vai falar pra mamãe? Agora eu gostei, empolguei. Empolguei agora. Mamãe, agora que eu nasci, eu vou receber o alimento do seu seio, eu vou mamar. E a natureza é tão magnífica que ela me faz os meus ciclos de sono serem pequenininhos, em torno de 3 horas, porque é o tempo que eu durmo e eu acordo para mamar. Então, o sono e a amamentação são correlatos. Mamãe, eu vou dormir, vou descansar para o meu organismo se restabelecer. E agora eu acordo e vou mamar. O tempo de 3 horas é um tempo... É um tempo padrão, mas não é para ser seguido à risca, porque senão você fica escrava do tempo. Deixa o processo acontecer naturalmente. Quando você perceber que a criança quer mamar, oferte. Quando você perceber que a criança quer dormir, deixa ela dormir, né, Dalise? Natural. Então você pensa que antes o neném recebia o tempo todo do cordão, daí ele nasce, como a Amanda falou, o estômago é pequenininho, ele vai comer
várias vezes num tempinho menor. E ele ainda não tem um entendimento neurológico do ciclo sono-vigília, do dia e da noite. Vamos supor, se a gente falar assim, a criança ela precisa de 500 ml de leite por dia. Por que eu não dou os 500 de uma vez? Exatamente por conta disso que a gente não tá falando. Cabe, né? Não cabe, e ele não vai conseguir absorver tudo aquilo. Então, são pequenas porções que vão sendo gradativamente aumentadas. Então, a respeito do sono, né? Primeiro, Dalise, pra gente solidificar essa questão do sono. A criança, ela não tem aquela coisa que a gente tem de tipo, tô com preguiça, vou dormir, né? É um comportamento, gente, completamente instintivo. Ela acorda se ela estiver com fome, ela acorda se ela estiver suja, ela acorda se ela estiver incomodada, e a partir do momento que ela mama e relaxa, ela vai dormir de novo. Então, são vários soninhos ao longo do dia, sem um padrão muito bem estabelecido, né? O ideal é que a gente perceba que a criança acorda bem, que ela não fica irritada para dormir. Isso são parâmetros que a gente usa para entender que a criança está dormindo bem. Mas muitas vezes aquela questão da quantificação, ou ele não dorme ainda 5 horas seguidas à noite. Isso não vai primeiro acontecer. Mês, e nem mesmo antes dos 3, às vezes, né, Dalise? Até os 3 meses, o sono da criança ainda é muito imaturo, muito instintivo. Mas no primeiro mês, principalmente, gente, esquece, isso não vai acontecer. Outra coisa importante do componente, né, neurológico do sono que o bebê vai contar pra mamãe. Mamãe, eu passo mais tempo no sono leve do que você. Então a gente passa em torno, né, de 25% do tempo no sono mais leve e 75% no sono mais pesado. O bebê é 50% e 50%. Então metade do soninho dele, ele é um sono mais leve. Então ele pode acordar mais facilmente. E isso a natureza é sábia, porque ele precisa mamar mais vezes. Ele precisa mamar mais vezes. E isso, gente, às vezes traz uma insegurança, né? Amanda, ele dorme, mas ele fica o tempo todo se mexendo, parecendo que ele tá, né, gemendo, mas é porque ele tem um período maior de sono leve. E durante esse sono, o organismo aproveita para incorporar aprendizado. Então é normal essa, entre aspas, agitação nesse período do sono da criança. Outra coisa importante também, tia Amanda, é a gente saber o seguinte: mamãe, eu ainda não tenho pulso de melatonina estabelecido, porque a melatonina que é o nosso indutor do sono, e ela só começa a ter um pulso regular, né, em torno dos 3 meses. No final do primeiro mês já começa a melhorar essa regularidade. Então, mamãe, eu ainda não tenho os hormônios do sono totalmente estabelecidos, mas quem que tem grande quantidade de hormônio do sono e que pode induzir o sono? O leite materno. Então, o sono e a amamentação são sim correlatos. Depois que o neném amamenta, que ele tá com a barriguinha cheia, ele relaxa e dorme de novo. Então eu acho que, resumindo essa parte do sono, né, se o bebê pudesse falar pra mãe, ele ia falar: mãe, tenha paciência, né? Eu sei que vai ser cansativo pra você, mas é um processo de adaptação meu aqui fora. Eu não sei o que é dia, o que é noite. Eu vou acordar toda vez que alguma coisa me incomodar. Eu vou acordar toda vez que eu tiver com fome. Eu preciso comer com mais regularidade, mas tenha paciência, porque é uma fase que vai passar, né, Dalise? Outra coisa que eles falariam também: mamãe, dorme junto comigo. Aproveita o momento que eu tô descansando pra você descansar também. Porque a mulher também tem que estar descansada, relaxada e tranquila para passar por esse processo, né? Porque se a mãe fica estressada, isso também gera um estresse. E eu acho que a mensagem é: a mãe tem que entrar no ritmo da criança e não a gente esperar que um bebê de dias de vida entre já no ritmo de sono da família. Ele é neurologicamente diferente, né? Hormonalmente, neurologicamente. Ai, gente, tão bonito esse episódio, né? Filha, eu vou ficar. Toda vez que você quiser acordar, você... Pode acordar, vai dar mamar toda vez que você quiser. Na Isabela, na minha primeira filha, eu achava que, porque fica falando isso, falavam tanto, eu achava que ia ser um monstro. E não é tanto assim, gente, porque, cara, você ganha o neném, o que você mais quer pegar e colocar no peito e ficar com o neném perto de você. E aí, lógico, é cansativo, mas você aproveita e descansa na hora que o neném descansar. E aí você sabe que aquilo ali vai passar, né? Uma fase, né? Então, agora sobre a alimentação, né? Como funciona esse padrão de alimentação? A gente já falou um pouco junto com o sono, porque não tem como, eles estão completamente interligados, né? Mas esse espaçamento, assim como o do sono, também vai acontecer com a alimentação.
Então, gente, a gente pensa num bebê que tá comendo o dia inteiro lá dentro da barriga, nutrientes contínuos. Ele não tem estoques de energia, reservas de energia. Isso vai sendo produzido conforme a capacidade gástrica dele vai aumentando e ele vai conseguindo comer mais. Então, por exemplo, no primeiro dia que o bebê nasce, sabe quanto em média cabe no estômago do bebê por mamada? De 5 a 10 ml. É do tamanho de uma cerejinha. Tamanho de uma cerejinha. Para pra pensar, gente, é muito pouco. Quanto tempo você acha que ele aguenta, digamos assim, com esse volume? É muito pouco tempo. Então, as mamadas são realmente uma pertinho da outra. E às vezes ele vai gastar essa energia rápido, às vezes não. Às vezes ele vai querer mamar em 30 minutos, às vezes ele vai querer mamar em 2, 3 horas. E tá tudo bem. Só que a gente tem que entender que esse é o padrão normal. Muitas vezes, né, Dalise, a gente vê assim... As pessoas falam, não é possível que já tá com fome de novo. É possível sim. É possível sim. É fisiológico. É fisiológico que ele esteja com fome de novo. E essa progressão só vai aumentar mais pra frente, né? Só. E assim, uma dúvida também grande que as mamães têm é com relação aos ao primeiro leite que sai. Gente, o colostro é o nome desse primeiro leite, dos primeiros 3 dias, é de 3 a 5 dias, e depois a gente tem a transição. Então, o que é o medo delas? O colostro, gente, ele é um leite ralinho, assim. Ralinho, eu só tô usando essa palavra, porque ele é o leite mais rico. É só a aparência dele que é ralinha, porque ele parece uma aguinha amareladinha, e ele vem gota a gota no seio da mãe. Então, você imagina, para encher um tamanho de uma cerejinha, elas são gotinhas ali dentro, né? A gente tem, em 1 ml são 20 gotinhas, né? 1 ml, 20 gotinhas. 20 gotinhas. Então, você vai enchendo ali com as gotinhas, é bem pouquinho. E aí, a gente não pode achar que esse leite é fraco. Esse é o leite mais forte, mais rico que tem, que é o colostro. Então eu gosto de ensinar isso para as mamães, porque quando eu explico, elas falam, então tá. Porque elas, quem nunca teve filho, principalmente quem é mamãe de primeira viagem, que nunca teve contato com criança, pensa que já vai nascer o neném e o leite já vai jorrar branco. Mas não é assim que acontece. Não é assim. Então, Amanda, tem alguns sinais que a mãe pode observar no bebê para saber que ele tá mamando bem. Você não precisa saber a quantidade, quantos ml, né? Então, a primeira coisa que a mamãe tem que observar é se o neném relaxa depois da mamada. Então, ele mama, suga e relaxa, abre a mãozinha, dorme, né? Ou às vezes só solta o peito tranquilo. E já tá tranquilão, né? Tem outro sinal também muito importante que toda mamãe tem que aprender a olhar, que é o xixi do bebê. Aí eu vou deixar pra você falar, né? Do xixi. Adoro xixi. O xixi do bebê, gente, teoricamente a gente tem que trocar em média de 6 a 7 fraldas nas 24 horas e todas as fraldas têm que ter xixi. Nos primeiros dias o xixi pode ser um pouco mais escuro, às vezes sai até uns cristalzinhos, mas o ideal é que ele vai clareando, que seja aquele amarelo claro ou até mesmo transparente. Isso é um sinal de que a criança está bem hidratada, então é um sinal para nós de que a criança está amamentando o suficiente, né? Outra coisa é a mamãe olhar a moleirinha do neném. Se a moleirinha tá funda, né, pode significar que tá faltando hidratação, tá desidratadinho. Outra coisa é levar o neném para fazer o acompanhamento ou na roupinha mesmo, a gente já vê se ele tá ganhando peso adequadamente, engordando, né? Crescendo, engordando, ganhando peso. Então, por mais que a gente quisesse uma máquina que medisse do peito quanto daria, né, pra poder ver, pra ter aquela segurança do volume, tem todos esses outros sinais que a gente pode observar em casa ou até mesmo na consulta com o pediatra pra ter certeza que a criança tá bem alimentada, né? É verdade. E tem uma outra coisa também que é importante, que também tem relação com a alimentação, que também é um sinal pra nós de que a criança tá comendo adequadamente e que também tem uma transição nesses primeiros dias, que é o cocô. Quando você vê, gente, tá tudo interligado, né, Dalise? Tá tudo interligado. É a natureza ali agindo em tudo, tá tudo interligado. Como que é o cocô do bebê quando o bebê nasce? Primeiro, antes de nascer, Amanda, é importante as mães saberem que o neném não faz cocô dentro da barriga. O intestino fica paradinho lá dentro, né? O intestino não fica funcionando lá dentro. E aí, quando o bebê nasce, gente, é aquele primeiro cocô escuro, preto, que a gente chama de mecônio. É igual um piche, né? Igual um piche, liguento, assim, né? Às vezes ele quase nem suja a fralda, assim. Fica tipo... aquele preto, prega, tal. Esse prega, você demora pra trocar prega na bunda do bebê, que é uma beleza pra tirar.
E aí, esse mecônio é normal nos primeiros dias, né? Os primeiros 3 dias, mais ou menos, ele vai fazer esse cocô verde escuro. Preto, né? Verde escuro. E esse cocô, gente, conforme a criança vai mamando mais, aumentando a capacidade gástrica, aumentando o volume de mamada, esse cocô também vai transicionando. Então, ele é um indício pra nós, tanto de que a criança tá mamando bem, quanto ela nessa adaptação dela aqui fora. Tá se adaptando direitinho. Aí ele vai ficando amarelinho, né? Como se fosse um doce de leite, né? Às vezes tem gruminho de leite ali, como se fosse uma natinha, né? E a tendência é que se o bebê tá mamando exclusivo do seio, esse cocô fique bem amarelo até líquido. Isso gera uma dúvida também, as mães falam, é diarreia, não, mas no bebê o cocô amarelo pode ser líquido, normal. É normal, amarelo líquido, amarelo pastosinho, é normal. E aí no bebê que mama fórmula, às vezes ele pode ficar um pouquinho mais verde e tal, mas via de regra, essa transição do cocô, do mecônio para as fezes do leite, também é um sinal para nós de que a criança está bem alimentada e que essa transição está acontecendo. Então, gente, olha como é tudo, né? Tudo interligado. É sono com alimentação com xixi, alimentação com cocô. A gente precisa entender essa fase dessa transição do ambiente intrauterino para o ambiente extrauterino aqui fora e compreender o, entre aspas, manual do bebê. Porque aí a gente entende o que está acontecendo, né? Amanda, sabe que eu sempre tive dúvida na minha primeira gravidez, que eu fiquei procurando, e daí veio a segunda, eu tive dúvida de novo para saber se mudou alguma coisa. Que era assim, o que eu preciso fazer para preparar a minha mama para amamentar, né? Para eu não ter problema de ter fissura, para o neném pegar certinho, né? Para não ter problema, porque o processo de amamentação, para quem nunca amamentou, é uma coisa desconhecida, né? Desafiador. É desafiador. Você teve essa preocupação, assim, de como? Você já sabia, né? Como eu acho que eu trabalho muito com puericultura no consultório, eu já tinha recentemente visto sobre isso, né? Mas eu ficava assim, querendo saber, será que mudou? Será que não mudou, né? Então, o que a gente precisa fazer para preparar a mama? Primeiro, no nosso corpo, a gente não precisa fazer nada, porque é natural que o nosso organismo, nossas mamas já fiquem preparadas para a amamentação. Então, a gente não precisa passar pomada, passar bucha, tomar banho de sol, nada disso. Nada disso. Inclusive, até mesmo quando a gente precisa hidratar, porque que nem no meu caso, eu tive muita estria, né? Mesmo que eu já estava hidratando desde o início, a minha pele, enfim, esticou e eu tive estria. E até foi uma orientação da dermatologista desde o início para eu hidratar, mas não hidratar o bico do seio. Porque o bico do seio, ele vai aos poucos produzindo umas glândulas. Mas aí é hidratação, né? É diferente de preparar o bico. Mas é que às vezes, até essa questão da hidratação para prevenção de estria, a hidratação tem que as mulheres acabam passando no bico do peito. E no bico do peito não pode. Então você hidrata ali na região, né, por fora, na pele, mas o bico do seio, naturalmente aquelas glândulas vão aparecendo, a pele vai ficando mais grossa, vai ressecando para poder estar preparada para a amamentação, mesmo que a gente não faça nada, a gente observa essa transformação no nosso organismo. O que é importante a gente fazer para se preparar para a amamentação é a gente aprender sobre isso, né? Aprender como que amamenta, qual que é a melhor posição, como que é a pega do neném, como que sai o leite, porque aí você fazendo certo, diminui a chance de ter fissura, de ter dificuldade, né? E só de entender que a necessidade do bebê é diferente, entender essa questão da regularização, também são outras informações valiosíssimas para te ajudar a ter mais segurança, porque a gente sabe que o emocional, o psicológico da mulher no período da amamentação também conta muito. Se você tiver aquela tranquilidade de saber o meu leite não é fraco, o meu bebê vai mamar toda hora sim, porque é assim que ele funciona, isso traz tanto para a mãe quanto para quem tá ali no entorno da mãe, ajudando a mãe, a avó, o pai, né, todo mundo que é a rede de apoio, traz uma segurança e uma tranquilidade que ajudam muito, né, Dalisa? É verdade, gente. Ajudam muito. Ai, gente, olha, se a gente ficar aqui falando até amanhã. Então a gente separou esses temas, mas tem muitos. Mandem pra gente os temas que vocês querem, né? Ouçam os nossos outros podcasts, que a gente já falou muito sobre a chegada do bebê, sobre a transição. Sobre os primeiros dias. Os primeiros dias. Tem podcast sobre choro, que é uma coisa que as mães também ficam preocupadas. Refluxo, né? Tá? Esse choro é normal, não é, né? É verdade.
Então tá, gente, é isso. Por hoje é isso, né? Por hoje é isso. Acho que esse era o nosso terceiro episódio da série. Quem sabe a gente não anima, né, Daline? E faz mais, A gente gostou muito desse assunto, muita coisa legal pra falar. Mas, gente, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. O meu Instagram é @amandacalejas, com 2 L's. E o meu é @doutora Dalisa Sade. Comuniquem com a gente, mandem mensagens, sugestões, críticas. E qualquer coisa... Estamos aqui. Estamos aqui. O que você tá olhando aí pra lá, pra cá? Não entendi. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.